Amém. Irmãos, nós estamos estudando a Parashá Hukat. Me dá um frio na barriga quando chega Hukat e Balak, porque o calendário já está precisando ser refeito, né, Ulisses? E temos muito trabalho pela frente. Ano que vem, me parece, é outro ano bissexto. Teremos muito trabalho, teremos oportunidade de estudar as Parashot de forma minuciosa, e assim o Eterno nos ajude nessa caminhada. A Parashá Hukat é considerada por muitos uma Parashá enigmática, porque provavelmente vai existir uma discussão muito grande a partir do momento que a Parashá Hukat se impõe, porque alguns rabis vão defender, pastora, que ela foi entregue a Moisés, esta ordenança da vaca vermelha ou da novilha vermelha, esse estatuto, né? Hukat no hebraico é um estatuto. Lembre-se que existe uma diferença entre estatuto e mandamento, né? Mandamento mitzvah, é estatuto Hukat. Mandamento é aquilo que se impõe sobre nós, independente da nossa posição. O estatuto de Adonai é aquilo que se impõe sobre nós quando nós nos submetemos a ele. Então, para cumprimento de um estatuto, depende do homem querer se sujeitar ao mandamento em questão. Então, esse é um ponto importante. Mas os rabis, eles divergem se esse mandamento, pastor, foi entregue logo após a rebelião de Corá, ou se ele é entregue já nos 40 anos pós-deserto. Porque nós vamos ver que aqui a morte de Miriam, a morte de... o confronto com Balaque e Balaão, a morte de Arão, já são narrativas, Leomar, do final da jornada no deserto. Então o Hukat, ele serve como uma espécie de divisão. Só que não é preciso se houve o julgamento ali com a questão da rebelião de Corá e Adonai entrega o mandamento da novilha vermelha, ou se esse mandamento, pastor, ele é um reflexo da dificuldade do povo com a questão da rebelião e vem para a nova geração que adentraria a terra. Porque o texto não vai dizer assim, este é um mandamento quando passares o Jordão. Ele não deixa claro para que geração esse mandamento é entregue. Quando isso acontece, existem rabis que vão afirmar que não. Ele foi uma medicina da parte de Adonai por causa da rebelião, então ela foi entregue de maneira imediata. Ou outros dizem que não. O não aprendizado da nova geração no deserto com o episódio de Corá levou Adonai a estabelecer esse estatuto depois. Eu não tenho essa resposta. Mas a gente não precisa dela. Sabe por que a gente não precisa dela? Porque uma coisa eu posso afirmar aqui a vocês. Nós estamos no capítulo 19 do livro de Bamidbar, no versículo 1. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Eu vou explicar por que a gente não precisa ter essa resposta, Leomar, isso não precisa ser um impedimento para nós compreendermos a Torá. Diz assim, ó. Disse o Eterno a Moisés e Arão, capítulo 19 de Bamidbar, Números, versículo 1. Disse o Eterno a Moisés e Arão, este é o Hukat da Torá que o Eterno ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que te trago uma vaca vermelha, sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto julgo. Entregareis a novilha a Eleazar o sacerdote. Será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Queimar-se-á a novilha na presença dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro e sopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo com água. Depois entrará no arraial, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas vestes com água e com água banhará o seu corpo e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará as cinzas da novilha e a porá fora do acampamento. Num lugar limpo será guardada pela congregação dos filhos de Israel para uso na água purificadora, é oferta pelo pecado. Aquele que recolheu a cinza da novilha lavará suas vestes, ficará imundo até a tarde. Isso será por Hukat perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aqui é o rito,
Agora, é para que se aplica o rito? Aquele que toca um nefesh, qualquer que seja o nefesh, ficará imundo shivat yamim, 7 dias. Purificar-se-á com esta água no 3º e no 7º dia, então será limpo. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não será limpo. Todo aquele que tocar um nefesh de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo, permanece nele a sua imundícia. Esse é o Hukat. Tocou um cadáver, um nefesh, e nós vamos abordar isso um pouquinho. Você, antes de adentrar ao arraial, precisava ser espargido com a água que era oriunda da mistura de uma água purificadora com as cinzas de uma vaca vermelha jovem, por isso que alguns traduzem como novilha vermelha, era uma vaca que ainda não tinha sido trazido sobre ela nenhuma carga, e com isso a pessoa se tornaria pura. Mas o mandamento aqui ele é explícito, ele vai dizer para que não contamine o tabernáculo. Mas aí vem a primeira pergunta: quem entrava no tabernáculo? Os levitas e sacerdotes. Se o indivíduo contaminado não era um levita e sacerdote, por que ele compromete o tabernáculo? Porque o levita e o sacerdote carregam a sua oferta diante de Adonai. Então, para que ele tivesse direito a entregar uma oferta que não contaminasse o tabernáculo, ele precisaria, de antemão, não ser considerado um imundo por ter tocado num cadáver. Então entenda que mesmo havendo o mediador, pastor, eu posso levar iniquidade para dentro do tabernáculo. E o único mandamento da Torá que temos conhecimento explicitamente descrito que previne este evento de nós contaminarmos o tabernáculo é o Hukat da novilha vermelha. Aí você pode ver, virando as suas páginas, no capítulo 31, por gentileza. Parashá Matot, encerramento do livro de Números daqui a 2 semanas. Olha que interessante. Aqui nós já podemos afirmar, pela leitura da Torá, que se passaram 40 anos. Por quê? O capítulo 30 o capítulo 30 e... Cadê aqui? Capítulo 33 já vai narrar todas as jornadas. Nós vamos ler o 31, mas no 33 ele já vai narrar todas as jornadas de Israel ao longo de 40 anos de deserto. E com isso nós vamos ver que o local onde eles estavam aqui no capítulo 30 e 31 é narrado como o final do deserto. Então significa, pastora, que nós vamos ler aqui agora um texto que aplica o estatuto da novilha vermelha 40 anos após. Então uma coisa a gente pode afirmar, que ele não caiu no esquecimento. Que caso ele tenha sido dado, pastora, imediatamente após a revolta de Cora, 40 anos depois ele foi usado por Moisés. Então nós vamos ler aqui o texto. Exatamente, mas aonde que eu quero chegar? Nós vamos ver muitas vezes, Leomar, os rabis dizendo que existem estatutos e mandamentos da Torá que nunca foram aplicados em Israel. Então, o que eu estou querendo aqui colocar é que o Hukat, ele, independente da questão de tempo que o distancia, ele continua atual, sendo ele necessário, inclusive, para os dias de hoje. Esse que é o meu ponto com a questão aqui da Torá. Ele é perpétuo, ele já foi praticado e continua sendo praticado. Esse que é o ponto. Aí o capítulo 31, verso 13. Houve um combate, uma vingança contra os midianitas por causa do pecado de Peor, que nós vamos estudar sábado que vem na Parashá Balaque e depois na Parashá Pinhas. Aí Moisés e Eleazar, verso 13, o sacerdote e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los. Quem? Os combatentes. Foram recebê-los aonde? Fora do acampamento, porque havia havido um combate. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas que retornavam da batalha. Disse-lhes: por que deixastes com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Eterno no caso de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Eterno.
Agora matai todas as crianças do sexo masculino, matai também a todas as mulheres que deitaram-se com algum homem, deitando-se com ele e coabitando. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver, porque aqui cabe o regime de escravidão e aqui cabe o direito de casamento com a cativa de guerra. Então, as que não foram tocadas por homem, pastor, ainda tem o mandamento para livrá-las da morte. Então, isso é uma questão aqui que a paraxá é bem franca também. Quanto a vós, acampai-vos, está falando para os do exército, acampai-vos durante 7 dias fora do acampamento. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, no 3º e no 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Purificai também toda veste, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabras e todo o vaso de madeira. Disse Eleazar o sacerdote aos homens do exército que partiram a peleja: este é o Rucat da Torá que o Eterno ordenou a Moisés. Então, uma coisa é fato: seja imediato, seja um estatuto estabelecido tardiamente, tem cumprimento dele narrado, então ele é um fato cumprido em Israel. Ok. Abre a Bíblia de vocês lá no livro de Hebreus, capítulo 9, por gentileza. Quem era o responsável, pastor, por ordenar o mandamento, o estatuto da novilha vermelha, que nós lemos agora? Eleazar, o sumo sacerdote, filho do sumo sacerdote Arão, que naquele capítulo ali já tinha falecido. Então nós já sabemos que ele já havia assumido o posto de sumo sacerdote em Israel. Então vamos lá. Nós estamos falando então de um sumo sacerdote que cobra e executa um estatuto da Torá, correto? Então tá bom. Cobra e executa o estatuto da Torá. Verso 11. Mas o Messias, tendo... Hebreus capítulo 9, versículo 11. Todo mundo lá? Mas o Messias, tendo vindo como Kohen Gadol, sumo sacerdote. Então nós estamos falando de sumo sacerdote para sumo sacerdote. Para os bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. De que tabernáculo que ele está falando? O coração do homem. Isso diferencia Yeshua de qualquer outro sumo sacerdote da história de Israel. Ele penetra o nefesh do homem. Olhem a primeira diferença entre o cumprimento do estatuto lá no tempo de Moisés e agora aqui, segundo alguns defensores Paulo, segundo alguns Pedro, segundo alguns Lucas. Não sei quem que escreveu Hebreus. Mas ele diz que por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então ele vem dizer que o sumo sacerdote Eleazar, ele tomava para si a função de purificar alguém que teve contato com o ser de outro, um cadáver. Então, por exemplo, você teve um homem que morreu em combate e foi você que tirou a vida dele, você precisava ir ao sumo sacerdote Eleazar e se purificar para entrar dentro do arraial de volta. E Yeshua penetra o tabernáculo humano para purificá-lo. É o mesmo rito, não muda nada. Yeshua é a vaca vermelha em cumprimento no interior do homem. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Yeshua se faz um estatuto da Torá. Mas a diferença é que ao invés do homem buscar o sumo sacerdote, o homem permite o sumo sacerdote a penetrar o seu ser, onde há contaminação para que haja purificação. Mas estamos falando de sumo sacerdote para sumo sacerdote. O mandamento, o estatuto é o mesmo. Verso 12. E não... Aí agora olha onde ele diferencia Yeshua dos demais. E não por meio de sangue de bodes, aqui ele está falando da oferta expiatória da Torá, mas pelo seu próprio sangue. Então ele não removeu a necessidade de sangue para expiação de pecado. Ele só está dizendo que não é mais um animal que faz isso recorrentemente por causa de mim. Eu peco uma vez, mato o bode. Eu peco a segunda, outro bode. Peco a terceira, terceiro bode. E eu vou virando um assassino de bodes ao longo dos meus pecados. O que ele está dizendo é que Yeshua, pelo seu próprio sangue,
de uma vez por todas, ele executa o estatuto da Torá, o mandamento da Torá que diz que quando eu pecar, eu tenho que levar um bode de 1 ano perfeito para ser entregue como expiação. Então não mudou nada, aprofundou-se o aspecto da expiação. Mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Para quem se sujar no sangue dele. Para quem aceitar o derramamento de sangue do sacrifício de Yeshua. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros, o que era feito? O sangue era pego, separava-se num recipiente, o sumo sacerdote ia ao altar de incenso e levava esse sangue para ser o quê? Oferecido. Então ele está dizendo que se isso, este rito da Torá, e as cinzas de uma novilha santificam o contaminado, então ele está fazendo referência a Parashá Hukat, as cinzas de uma novilha. Quanto à purificação da carne, no plano físico ele cumpre este papel, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Elohim, purificará a nossa consciência, já não é mais a carne. Nós já não estamos no plano carnal de purificação, mas estamos falando de uma consciência de obras mortas para servirmos ao Elohim vivo. O grande erro aqui é que a tradução João Ferreira de Almeida diz assim: Cristo, o mediador de uma aliança superior à de Moisés. O assunto aqui do escritor de Hebreus é o mesmo assunto velho da Parashá Hukat que nós estamos falando aqui. Então, se neste tempo aqui de Hebreus, que denota aproximadamente 1.500 anos depois do evento de Moisés que nós estamos estudando na Parashá de hoje, ainda se falava na novilha vermelha, pastora, não é um estatuto que o tempo venceu. Concordam comigo? Se a senhora precisar, está ali. Então, o mandamento, o estatuto continua de pé. Quais são os únicos estatutos da Torá que hoje nós não estamos aptos a cumprir por um impedimento físico? Nenhum. Ah, Leonardo, mas o templo não está de pé. Nós estamos de pé. Vivos. Porque é de um tabernáculo muito mais amplo e muito mais complexo de se lidar, que Salomão fala assim no capítulo 8 de 1 Reis: habitaria Adonai numa casa construída pela mão de homens. Quando ele vê a casa, ele cai em si e entende que aquela casa não seria de habitação coisa nenhuma permanente de Adonai, mas um símbolo físico, uma sombra do que ele quer fazer no seu e no meu interior, se nós moldarmos a nossa arquitetura interior como a casa de Adonai determina. Ela tem medidas perfeitas, centímetros, cores, tecidos e objetos perfeitamente descritos e repetidamente descritos na Torá para que eu saiba qual é o molde do meu interior que eu preciso transformar a minha vida. Então o Hukat esquece que é um assunto de historinha da carrochinha para se contar, Leomar, que lá no tempo de Moisés se fazia assim. Vocês já ouviram alguém falar assim? Não, isso era uma coisa que se fazia lá no tempo de Moisés. Esquece isso. Esquece. É para hoje. Se você não entender a purificação da sua carne física, nunca você vai entender a purificação do interior da sua consciência e do seu coração. E nós vamos entender qual é o problema que está acontecendo hoje no mundo por causa disso. Por gentileza, pastor. Ô Léo, é por isso que Yeshua, no capítulo 22 de Mateus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Aí ele vai falar da ressurreição dos mortos. Ele vai falar da nossa morte, da natureza carnal, da nossa indecente e insistente rebeldia contra ele e contra a Torá. Contra o mandamento. Porque nós não aceitamos, porque nós não queremos aceitar. Consideramos obsoleto Consideramos demais. que isso é exigência demais para um ser tão bom como eu. Isso. Amém, pastor. Eu sou tão boazinha.
Yeshua não lida assim. Ele diz que bom é um só, é o nosso Pai que está nos céus. Amém. Olha só que interessante isso aqui, ó. Volta lá no capítulo 19 de Números, por gentileza. Porque nós vamos fazer uma conexão com o ensino da semana passada em cima da questão do mandamento aqui. Olha o verso 11. Números, Bamidbar, capítulo 19, verso 11. Aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja morto, o morto ficará imundo 7 dias. O hebraico está escrito assim, ó, Hanogeia beemet lehol nefesh adam vetamesh vat yamim. Aqui, na tradução, nós falamos assim, ó, o ser terreno na terra, no âmbito físico e que brotou da terra. Ele diz, Nefesh Adam. Aqui na nossa tradução a palavra terra não aparece em momento algum. Porque aqui ele vai fazer uma referência do ser que emanou da terra. Mas Leonardo, isso é o mesmo que o corpo físico do homem. Não. O corpo físico do homem é formado do barro, mas para que ele tomasse forma, ele ganha o hálito divino no seu interior. Então, quando ele está fazendo uma referência aqui, ele precisa que eu e você observemos como o homem foi criado, para entender até onde é a profundidade do mandamento. Ele está falando do homem na sua instância física e aquilo que preencheu o interior do homem, que o fez viver. Então, quando ele fala que se eu tocar o cadáver, eu tenho que interpretar de duas formas isso aqui. O âmbito físico, morreu uma pessoa, eu toquei nessa pessoa, há uma contaminação limitada ao plano físico. A ela bastava se imergir na água da novilha no 3º e no 7º dia. Eu arrisco a dizer que dependendo da área que o médico trabalhasse, ele não frequentaria a sinagoga nunca, se ficasse limitado a essa situação, por causa desse estatuto. Porém, eu e você temos que entender que se eu penetrar, se eu tocar o nefesh, o interior, aquilo que Elohim constituiu dentro deste corpo físico para que ele fosse alma vivente ou ser vivente, então os meus sentimentos me contaminam, as minhas emoções me contaminam, as minhas fraquezas me contaminam e a do meu irmão me contamina também. Eu posso ser contaminado pelo nefesh de alguém que eu toquei morto, ou eu posso estar com uma vida morta no meu interior que me contamina, ou eu posso, pastora, ter acesso ao seu interior e me contaminar com ele. Foi assim que Korah montou uma rebelião. É nítido, e os rabinos que raramente são unânimes, eles são unânimes nesse aspecto. Eles raramente são unânimes. Mas neste aspecto eles são unânimes. Houve um cabeça de onde tudo começou para ter uma rebelião no capítulo 16. E esse cabeça foi Korah, Coré ou Corá, dependendo da tradução. Então, se eu sou o cabeça de uma rebelião, eu preciso necessariamente que a rebelião que está dentro de mim contamine os meus adeptos. Porque os adeptos não conheciam o Hukat da novilha vermelha. Aí, pessoalmente, o Leonardo aqui entende que o mandamento deve ter sido dado muito mais próximo do período da rebelião de Korah, porque se acontece uma situação que marca a história de Israel, que é aquela rebelião, eu não vejo Adonai esperando 40 anos para dar a solução para um povo para poder lidar com este problema. Tanto é que nós vamos ver depois que minimizou-se muito as rebeliões. Nós viemos ter uma grande problemática com uma questão de prostituição religiosa e cultural 40 anos depois com a geração de Balaque e Balão aqui, que nós vamos conversar no sábado que vem aqui. Isso significa que se eu, nos dias atuais, pastora, me deixar seduzir pela sua depressão, eu vou ficar deprimido. Se a sua carência
ou a sua carência me afetarem, eu serei carente nos mesmos termos que cada um de vocês. Por isso que um mata a novilha, se purifica. Outro queima a novilha, se purifica. Outro junta a cinza da novilha e se purifica. Ninguém conduzia o rito do início ao fim como todos os outros ritos de animais eram conduzidos. Em todos os outros ritos, o levita vinha, o Leomar vinha trazer a cabra dele para expiar o pecado dele. O levita que recebia, fazia o Leomar botar a mão na cabeça da cabra, confessar o pecado. O levita degolava o animal, recolhia o sangue, separava o couro, o excremento, as áreas nobres que seriam queimadas. Ele fazia todo o serviço com o animal. A única coisa que ele não fazia, pastor, era levar o sangue para o interior, porque aí era o papel de Eleazar, Itamar e de Arão, para que fosse expiado o pecado no interior. Mas o resto, um só levita conduzia todo o processo. Na novilha vermelha, porque nós vamos tocar numa coisa chamada o interior do homem. Por isso que Yeshua vai dizer assim, ó, quando fores a uma cidade, vão de 2 em 2. Porque se eu fraquejar com a fraqueza dela, tem que ter alguém do meu lado para me botar de pé para eu continuar. O profeta diz assim, um ou outro ajudou e disse, esforça-te. Nunca você vai ver aspectos que penetram o interior do homem sendo tocados um a um. Você sabe aonde que termina isso? No motel e no sexo. Os atendimentos particulares, onde alguém entrega a sua alma para outro e ocorre uma sensibilização da alma alheia pelo seu problema, termina sempre mal. Nos escândalos religiosos, que são abafados e ocultados o tempo inteiro, tanto no mundo cristão quanto no mundo judaico. Na porção da semana passada, fomos ensinados a respeito da rebelião levantada e comandada por Cora, um levita da família dos coatitas que confrontou Moisés e Arão em nome de uma santidade autodeclarada. Presta atenção nisso. Quem foi que disse Arão, o santo de Adonai? Não foi o próprio Arão. Fizeram referência à conduta de Arão como santa e o declararam santo. Quem é que declarava o indivíduo limpo depois dele passar pelo Shivat Yamim, pelos 7 dias de purificação? Seja pelo que for a contaminação. A Torá diz que são ciclos de 7 dias para purificação. Quem é que declara? O sumo sacerdote que inspeciona o indivíduo. Não é o sujeito que se autodeclara puro, limpo ou santo. Cora disse, a assembleia é santa. Ele se autoproclama, pastora, santo. Então aqui começa o problema de Cora. O capítulo da semana passada, Números capítulo 16, verso 3 e 4, volta aqui às páginas da Bíblia. Números capítulo 16, verso 3 e 4. Na nossa tradução habitual, vai dizer assim, ó, juntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Então ele se autodeclarava santo e queria saber por que Arão e Moisés se consideravam santos acima de todos. Olha que divergência entre a realidade e a loucura do homem. Verso 3 e... Não, só o verso 3, não precisa do 4 não. Numa outra tradução, está dizendo assim, ó, congregaram-se contra Moisés e Arão e disseram, bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos. Entre eles se acha o Eterno. Ele ainda declara que além de ser santo, entre estes santos se encontra o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? Numa outra tradução vai dizer assim, e se reuniram, e se rebelaram, e se revoltaram, ou se insurgiram em torno de Moisés e Arão. Então não foi um confronto face a face. Eles colocaram Moisés e Arão em meio a uma roda, procurando ver a retaguarda deles, se estava ou não coberta ou descoberta. Mas a congregação inteira
é formada de testemunhas santas da revelação do Sinai. Olha só que tradução interessante. Olha que diferença. Mas a congregação inteira é formada de testemunhas santas da revelação do Sinai e Elohim está com eles. Eles subiram ao Sinai para ouvir alguma coisa da boca de Adonai? Nem na primeira, nem na segunda vez o povo subiu. Então tá bom. Então, por que vocês se fizeram elite sobre a Assembleia de Elohim ao apontar Arão como sumo sacerdote? Estava sendo questionado a unção arônica como sumo sacerdote. O que Corah queria? Ser sumo sacerdote. Entende os meandros da Torá? Como é que nós precisamos começar a olhar a coisa? Ele é coatita, não podia ser. Não podia. Porque dentro da família de Levi, a família de Arão foi separada para isso. Ele não podia nem ver, ele tinha que receber embrulhado. E ele queria levar o sangue lá para dentro. Vamos lá. O texto sagrado, porque nós vamos entender isso dentro do contexto de Rucat. O texto sagrado expõe o caráter da revolta de maneira pontual, deixando claro que Corah desejava questionar veementemente a posição de Moisés e Arão. O contexto desse levante precisa ser compreendido dentro dos meandros da narrativa e assim não devemos deixar passar os detalhes. É aqui que eu quero entrar com vocês. Eu não me lembro de ter passado tão mal na minha vida a ponto de quase cair duro tocando nesse assunto essa semana. Quase, que eu fui de boca no chão passando mal. Inicialmente, esse levante contra Moisés e Arão não torna explícita a razão do fato. Porém, a verdadeira intenção por detrás desse movimento começa a ser elucidada após a resposta de Moisés quando foi ignorado por Datã e Abirão. Observando o texto, vocês vão ver que Corah levanta uma assembleia, Corah se movimenta para pressionar e questionar a posição de Arão, Corah tenta alegar que, santidade por santidade, todos eram santos. Moisés ignora Corah, porque Moisés começa a pensar e a orar para entender qual era a jurisdição da Torá que ele teria que usar para acusar Corah. Presta atenção. Moisés poderia simplesmente olhar para o lado esquerdo, mandar Dan se levantar e amassar os 250, porque Dan ficava na retaguarda, era a última tribo que marchava com Israel. Ele podia ter feito um massacre nos 250. Alguém questionaria a ordem mosaica, além dos familiares que iriam chorar os 250? Moisés para e fala assim, chama Datã e Abirão. Ele não quer o cabeça para conversar, porque ele sabe que se ele cortar a cabeça do cabeça, ele resolve o problema. Mas ele fala, chama Datã e Abirão. Para quê? Ele precisava ver o quão culpado e o quão responsáveis pelo fato eram Datã e Abirão. Moisés sabia que Datã e Abirão tinham um problema pessoal com ele, que denotava do capítulo 2 do Êxodo, 40 anos antes. Eu falei isso aqui acho que sábado passado, quando eles desafiam Moisés naquela questão do egípcio que ele enterra lá na areia. Era Datã e Abirão. Eu só esqueci de contar um detalhe, que eu fui revisar a Torá oral nisso daí. Os dois homens que pecam indo buscar o maná em quantidade maior do que era autorizado, também foi Datã e Abirão. Eles eram problemáticos. Corah sabia apertar o botãozinho no interior deles para que a contaminação deles chegasse no interior de Datã e Abirão. Então eles se levantam lá no Êxodo, eles se levantam com a questão do maná, e agora Moisés chama e fala assim, eu quero ver até onde vocês estão metidos e sujos nessa situação. Mas o intento de Moisés era aplicar a jurisdição devida a quem era devido. Qual era o medo de Moisés? Aplicar uma sanção sobre Corah que fosse demasiadamente pesada sobre os demais. Ele precisava saber se todos tinham o mesmo nível de culpa na situação. Se o nefesh de todos estavam equivalentes ao nefesh, ao interior
ele foi ver o interior de Coré Datã, de Datã e Abirão. Ele chamou para olhar dentro do coração deles. Abre o capítulo 16, verso 16. Pelos frutos conhecereis a árvore. Ana, bota a primeira imagem que tem aí, por gentileza. Olha o que o texto de Números, capítulo 16, vai fazer. Porque quando Moisés vê a recusa, pastora, de Datã e Abirão subir, ele compreende que eram tão sujos quanto Cora e que ele deveria aplicar a mesma sanção a eles. Porque por mais que Cora fosse o cabeça, não houve diferença na penalidade sobre ele e os outros 250. Houve. A terra abriu, engoliu todo mundo. Ninguém ficou em situação pior que o outro, a ponto de caracterizar que um errou mais do que o outro. Erraram todos no mesmo nível, porque o Néfesh de Cora contaminou todos que estavam junto com ele. Uma assembleia de 250. Olha o texto, capítulo 16, verso 16. Eu vou ler numa tradução diferente aqui. Moisés diz a Cora: tu e toda a tua comunidade estai em faces de Adonai. Tu e eles, amanhã, tomai cada um seu defumador, seu incensário, dai-lhe incenso, apresentai em faces de Adonai, cada um seu defumador, 250 defumadores, tu e Arão, cada um com seu defumador. Eles tomam cada um seu defumador, dão-lhe fogo e colocam por cima o incenso. Isso significa que o incenso estava para ser cultuado a Adonai. Dentro do rito. Aqui está descrito o rito de Êxodo capítulo 30. Moshe e Arão permanecem na abertura da tenda do encontro. Guarda isso. Cora reúne contra eles toda a comunidade na abertura da tenda do encontro. A glória de Adonai aparece a toda a comunidade. Olha onde que Moisés foi para legislar e para julgar a questão. Aquele ali é o tabernáculo, todo mundo conhece aquilo ali. É o desenho, uma maquete do tabernáculo do deserto, correto? Para cá das cortinas, o povo acampado, para os 4 lados. A parte externa que tem a pia de bronze, o altar de bronze do holocausto e aquele monte de animalzinho com sacerdotes, chamava-se átrio. Ali dentro, o ofertante podia entrar para levar o seu animal e os levitas o recepcionavam para fazer o ritual que a gente falou aqui agora. Passa o próximo, Ana. Ali dentro, só o sumo sacerdote e os filhos do sumo sacerdote. Ali já é dentro da tenda. Olha lá a tenda na imagem anterior e olha ela aqui agora, a menorá. A mesa com os pães da proposição de frente para a menorá. E do lado direito ali, ó, o altar de incenso de frente para a arca. Só que ali tem uma cortina. Passa a próxima. Olha lá, ó, o sumo sacerdote pegava esse incensário. Não estou falando do incensário. Então lá, o sumo sacerdote está com o incensário na mão. Ô, Ana, vê se você consegue dar um zoom aí para poder ver o incensário na mão dele. Faz favor. Vê se dá para dar uma melhorada aí para o pessoal poder ver. Não, deixa a Ana botar. Ele pegava o incensário, ele atava fogo no altar de incenso e subia um cheiro. Ali ele orava e clamava pelo pecado daquele que havia ofertado. Esse era o rito, pastora. Esse era o rito. Cora queria fazer isso aí, que era de exclusividade de Arão. Nem os filhos podiam fazer, era só o Kohen Gadol, só o sumo sacerdote. E aí, o que Moisés faz? Vocês querem a posição de Arão. Então, se os 250 são tão santos e separados quanto Arão, cada um pega o seu incensário e vamos ministrar diante de Adonai. Só tem um problema. Passa o próximo aí, Ana. Ali é a visão lateral, ó. A cortina, à esquerda está a arca, à direita o altar de incenso, bem colado na cortina, e ali ele ficava. Uma vez por ano, esse altar era espiado com sangue, pastor, que era o dia de Yom Kippur, para haver perdão dos pecados. Era ali que acontecia o rito do Yom Kippur. Mas vocês não estão percebendo nada de diferente, não?
entre o que o texto fala e o que eu estou mostrando ali, não? Como é que é o nome desse lugar aí? Isso é o tabernáculo. Como é que é tabernáculo em hebraico? Mishkan. Onde é que o texto está dizendo que eles foram levar os incensários? Não. Na tenda da onde? Da reunião, do encontro. Não é o mesmo lugar. Oel Moed, tenda do encontro. Era a barraca que Moisés acampava fora do arraial para conversar em paz com Adonai. Eles levam o incensário para o lugar errado. Moisés acusa dizendo, está vendo, Adonai? Eles vêm trazer o incensário para um lugar onde não se traz incenso. Imagine o que eles vão fazer dentro da tua... Aqui eles são incriminados dentro da Torá como feiticeiros diante da Torá. Porque se você pega o rito e adultera qualquer aspecto do rito, você é um falso profeta, você é um mentiroso, você é um feiticeiro, você é um mago, você é qualquer coisa, menos um ministrante diante de Adonai. Eu vou entrar aqui agora, exatamente. Outro aspecto importante é notarmos o local onde o confronto é deflagrado. Moisés não era bobo nem nada, não ia levar essa cambada de imundo lá para dentro. Moshe não conduz a comunidade rebelde ao Mishkan, mas ele os introduz ao Oel Moed. Por que ele faz isso? Primeiro, para não contaminar o tabernáculo de Adonai, pastor, e ficar 7 dias impedido de funcionar. Esse é o primeiro ponto. A glória de Adonai se afastaria por 7 dias daquele local. Qual era o segundo ponto? Aquele ali, qualquer hebreu tinha a obrigação de conhecer as normas e as regras. Mas quando você entra na tenda do encontro, você vai de encontro ao desconhecido. É como entrar num quarto escuro, sem saber o que tem à sua frente, você tem que pisar e andar sabendo onde você está pisando. Moisés traz eles para a intimidade de Adonai, onde não havia as mesmas normas conhecidas pelo humano. Sabe qual foi o único lugar que existiu na terra, além da tenda do encontro, que tinha esta legislação desconhecida do humano para Adonai habitar? O Monte Sinai, onde todos foram proibidos de subir. Ninguém sabe, pastor, o que aconteceu ali. Ninguém sabe qual foi a conexão entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual naquele local. Moisés conhecia as normas que regiam o homem, mas ele conhecia normas que regiam o universo e a sua criação. Moisés bate no peito e faz assim: vocês querem ser santos como Arão? Então penetra a santidade de Adonai agora. Porque Arão penetrou e voltou vivo. Miriam voltou leprosa, mas Arão voltou vivo, clamando pela vida de Miriam no mesmo local. É isso aí que você me perguntou. Eu acho maravilhoso que o Sefer Torá esteja aqui, dentro dessa arca maravilhosa, doada por uma família da casa, todo Shabat. Porque assim acontecia ali regularmente. Mas quando você vai encarar Adonai naquela salinha que tem ali embaixo, onde a Torá fica guardada num armário menos suntuoso, Ulisses, não tem norma humana que controla o que acontece ali dentro. Aqui existe um rito. Aqui existe uma regra que limita homens, mulheres, crianças, que nos limita, que não nos permite penetrar a essência da Torá. Mas na Oel Moed, na tenda do encontro, pastora, é a divina presença de Adonai conduzindo o homem ali dentro. E Moisés entrava e saía. Entrava e saía. E tinha um indivíduo chamado Josué, que ficava colado ali, aprendendo a norma de entrada e de saída, porque não era a mesma que está escrita para nós aqui, pastora, que nos faz saber onde pisar, se a estrutura que nós entrarmos é aquela ali. Mas na Oel Moed, naquele lugarzinho ali embaixo, pastora, no meio das pedras, e diz o Talmud que Moisés pegou o encosto de uma rocha e a frente era pano, mas o fundo era uma pedra, igualzinho aqui embaixo. Ali nós somos expostos, pastor, porque ali eu sei que eu não sei. Ali não tem regra. Ali Adonai me bota aqui, face a face com quem eu sou. Aqui eu engano qualquer um de vocês, porque eu conheço as normas daqui. Aqui eu conheço as normas.
Cora conhecia, pastora, as normas. Moisés atrai ele para ser julgado, onde a norma, pastora, era desconhecida. Êxodo 33. Só isso, pastor. Era uma penetração, mas era uma penetração muito mais profunda que o homem estava preparado para poder passar. Léo, eu estou falando capítulo que 33 do Êxodo. Eu estou dizendo que essa intimidade ela é acessível, sim. É acessível a qualquer um de nós. Pastor, era nesta tenda que Moisés julgava o povo na Paraxá Jetro, quando Jetro viu aquela coisa acontecendo, era nesta tenda que ele julgava. O povo já sabia que existia isso. Eu sei. Era penetrável. Era penetrável, não é impossível, não. É isso que eu estou querendo dizer. É para ser encorajador. Isso. Mas o que nós estamos falando é que Moisés era tão corajoso de ter esta intimidade, onde a regra não era conhecida ao humano, que ele traz o enganador, o feiticeiro, o falso profeta ali para dentro, para Adonai tratar com ele, pastora, face a face. Melhor seria que Dan tivesse vindo com 40 mil homens e amassado os 250, do que eles terem que ter enfrentado a tenda do encontro, junto com Moisés e Arão. Foi muito pior para eles. Foi muito pior. Êxodo 33, olha lá a tenda do encontro, verso 7 ao verso 11. E tomou Moisés a tenda, a Oel, e estendeu para si, fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe Oel Moed, a tenda da congregação ou tenda do encontro. E aconteceu que todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda do encontro. O homem, pastora, tinha que ir para fora do arraial para falar com Adonai. O que se fazia fora do arraial no mandamento da novilha vermelha? Purificava-se o homem para ele ter direito a habitar a casa de Israel. É fora do arraial. É fora, pastora, daqui, do ambiente que as regras são conhecidas de todos. E acontecia que, saindo Moisés a esta tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda para que ninguém entrasse. E sucedia que, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Eterno. E falava ao Eterno a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do seio da tenda. Era a continuidade de Moisés. Ele não podia sair dali. A norma, pastor, era diferente. A regra era para aqueles que saberiam ver Adonai num outro patamar de relacionamento. Ali é para todos. Por mais que houvesse um intermediário que levasse a sua oferta, mas era para todos. A Oel Moed é para aquele que quer face a face ter intimidade com Adonai. Com Adonai. Passa a próxima lá, Ana. Olha lá, Israel acampado, o tabernáculo no meio, com a presença de Adonai, era fora daquela região que Moisés ia se congregar com Adonai. Não tinha a interferência do povo, ele precisava, pastora, de um momento, ele com Adonai. Abraão tinha uma tenda só para ele. Sara tinha uma tenda só para ela. Os patriarcas, desde o início, já tinham para si as suas próprias tendas. Casados, cada um tinha a sua tenda. Eu não estou dizendo aqui para marido e mulher cada um morar num apartamento, não, tá? Antes que vocês achem que eu estou defendendo essa palhaçada da modernidade, eu estou dizendo que na intimidade com Adonai não existe casamento físico. Não existe casamento físico que se partilha a intimidade com Adonai. Se você olhar, Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara. A mulher tinha a sua tenda, o homem tinha a sua tenda. O homem tem o seu relacionamento, a mulher tem o seu relacionamento com Adonai. A Oel Avraham, tenda de Abraão, Oel Sarai, a tenda de Sara. E ali os patriarcas, pastores, já sabiam isso aí, Tamanha era a intimidade deles com Adonai. Moshe os introduz a um local sem normas e particularidades públicas que o Mishkan possuía. Ou seja,
misericórdia. Ele os conduz a um lugar desconhecido e no qual se tornaria uma incógnita permanente que iria causar um dano definitivo à rebelião. O aspecto frágil, pastora, e nada glorioso de uma tenda afastada do arraial dava a exata confiança que os rebeldes precisavam para finalizarem o processo de levante contra os santos de Adonai. Ou seja, se aproximarem da presença divina com os seus incensários. Vemos assim o caráter legislador e judiciário que permeava as ações de Moshe, demonstrando que sabia conduzir um processo em todas as suas etapas, pastora, até o fim. Ele tinha a Torá aqui, aqui e aqui. Ele soube expor publicamente o aspecto mais íntimo da rebelião, um fator ocultado até esse momento. Enquanto ele não expõe os incensários, ele não consegue expor a verdadeira intenção de Cora por trás da rebelião. Quando ele traz os incensários à cena, ele expõe o caráter de Cora. Nós já vimos pessoas morrerem dentro desta casa, sendo assistidos por esta casa com um talite, por causa de um talite. Por causa de um talite, um símbolo máximo da Torá de Moisés, que faz o homem olhar para ele e temer os 613 mandamentos. Mas ele serve para a vida, mas ele também conduz o homem à morte se esse homem não souber aderir a esses mandamentos. E nós vimos isso com os nossos olhos aqui dentro. A rebelião de Cora trazia encoberto uma tentativa de praticar um ritual, pastora, não sagrado. Presta atenção nisso, em nome de Yeshua. Principalmente os homens, por causa da reunião de hoje à tarde. A rebelião de Cora trazia encoberta uma tentativa de praticar um ritual não sagrado, em meio a um ambiente sagrado. Eles queriam entrar no Mishkan sem serem santos o suficiente, com o objetivo de anunciar para as gerações futuras que qualquer homem, a qualquer tempo e em quaisquer condições, poderia transitar em meio ao sagrado e o profano sem maiores consequências. Se Moisés não soubesse levar o julgamento ao nível que ele levou, de trazer os incensários, mas não profanar o templo de Adonai, no futuro iriam dizer assim: o acesso, pastora, é para qualquer um, a qualquer tempo e de qualquer forma. É o que dizem do Cristo. Ele morreu pelos meus pecados, eu não trago sobre mim o peso da lei, ao peso do Velho Testamento, e eu tenho acesso a Deus a hora que eu clamar pelo nome de Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz. E Yeshua não fez esse papelão. Muito mais do que Moisés, ele protegeu o sagrado santuário de Adonai e o estatuto que regia o tabernáculo de Adonai. Eu vou mostrar isso para vocês, se o relógio não me enganar. Abre o texto de Êxodo capítulo 30. Não, esse aqui eu vou pular um pouquinho. Anotem só aqui, então, por causa do tempo. Êxodo capítulo 30, de 1 a 10. Se vocês quiserem conferir a legislação a respeito do incensário e de quem era o direito de acender o fogo do incenso, Êxodo capítulo 30, do verso 1 ao 10, para eu poder remir o tempo aqui um pouquinho. Aqui a base da Torá, dizendo que era Arão, dizendo quais eram, pastora, os tamanhos e os objetos que constituíam este altar e como deveria ter sido cuidado esse local, o altar de incenso. A denúncia mosaica, por meio dos incensários, expõe o desejo mais íntimo que havia se enraizado no coração de Cora. A Torá revela seu interesse em elevar o incenso diante de Adonai, ou seja, ministrar no local mais próximo da arca, do testemunho, limitado apenas por uma cortina. Ele queria abrir caminho à presença de Adonai sem passar pelo intermediário. Sem passar? Pelo intermediário. Sim. O problema de Cora era criar uma legislação alternativa à Torá, onde o homem, sem passar pelo sumo sacerdote, penetraria a presença de Adonai nos termos que ele queria
estabelecer, contaminado por uma alma não tratada, não curada e não aperfeiçoada. Abre lá agora Mateus capítulo 27, faz favor, que nós vamos ver. Vocês param nessa porta aí, vocês podem... Não. Para na porta aí vocês dois. Tem um negócio errado. Eu sei, eu estou esperando o pessoal abrir Mateus capítulo 27, eu estou brincando com os meninos. Nós vamos até onde for necessário. Nós vamos até onde for necessário, não é isso? Amém. Mateus 27. Verso 50. Mateus, capítulo 27, verso 50. E Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui Yeshua morre. A ruptura, pastora, que impedia o acesso ao Pai, rompida por aquele que morreria e ressuscitar. Então o intermediário não foi isento. Ele rompe, mas ele se põe entre o homem e o Pai agora. Ele é a cortina. Ele é o caporete do tabernáculo. Ele é esse tecido sagrado, que nós não temos o direito de tocá-lo. Tamanha a santidade desse local. Este véu que separava a presença de Adonai na arca. Bota lá de novo aquela imagem lateral, Ana. Ali, ó. Aquele véu, aquela cortina de púrpura e carmesim que separa o homem de Adonai foi rompido. Mas ele, Yeshua, ressuscita e se põe como cortina entre o homem e Adonai. O intermediário não desapareceu. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. Então, os mortos ressurgiram depois de que ressurreição? Messias. Ele inaugura a ressurreição dos mortos, palpável à humanidade. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Yeshua, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Yeshua, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o filho de Elohim. Ele se assume como intermediário permanente. Por isso que ora-se Bishem, Yeshua, Hamashiach. É em nome dessa cortina sagrada, que hoje não é mais um objeto inanimado, mas é um homem de pé, confrontando o ofertante com o seu Criador, mas que está disposto a receber a sua oferta e levá-la à presença do Pai. Mas com a nossa condição, nós ainda não temos essa penetração autorizada. Yeshua precisa estar de pé por nós. É necessário. O sumo sacerdote é uma posição que compõe uma das 3 instituições sagradas da Torá. Ou seja, o fato de Yeshua ser o sumo sacerdote, ele não anula a instituição da Torá. O Shabat continua de pé. O tabernáculo continua de pé, aos cacos, mas de pé. E o sumo sacerdote continua ministrando entre o Pai e o homem, permanentemente, para aquele que clamar em nome de Yeshua, o meu Messias. Por isso que essa casa não vai aceitar traição ao único rabino dessa casa, quando quiserem pagar para que outro rabino cumpra alguma mitzvah aqui dentro. Não será aceito. Nesta assembleia, não. Mitzvah alguma que precisa ser cumprida com o sumo sacerdote da casa de Israel vai ser transferida a um sumo sacerdote ou um sacerdote humano, incapaz de fazer pelo amor à Torá, mas faz pelo amor ao dinheiro. Aqui dentro, não. Se isso fosse concretizado, essa questão de Cora adentrar sem o ministrante, a premissa de reaproximação do homem com o seu Criador por meio do Messias seria desconstruída. E a Torá, pastora, não seria o veículo de anúncio dessa profecia para a humanidade.
Se Moisés não sabe legislar nessa hora de maneira precisa, Moisés perderia a honra de ser o profeta messiânico que anunciou pela primeira vez à humanidade que um Messias viria para remir. Não foi Ezequiel, não foi Isaías, não foi Jeremias e nenhum dos outros profetas que teve essa honra. Foi o profeta maior de Israel, chamado Moisés. A jurisdição estava na mão dele, né? E ele soube usá-la. Ou seja, a glória maior do significado da vinda do Messias seria tirada de nosso pai Moisés. Você imagina o que seria a Torá, pastora, sem a participação da profecia messiânica dentro dela? Aí sim ela seria anulada. Aí sim ela perderia o seu valor. Porque o ápice da Torá é o quê? E Yeshua diz para os ortodoxos daquele tempo: eu vim senão para cumprir a Torá e Ele é profetizado pela Torá. Ele é profetizado pelos inspirados. Esta honra seria retirada de Moshe. Dessa forma, podemos começar a entender por que o profeta Samuel adverte o rei Saul a esse respeito, visto que ele não sabia discernir a questão sagrada que se impunha na questão da interdição. Abre lá 1 Samuel capítulo 15. Verso 22 e 23. Eu vou dando uma encurtada aqui para poder conseguir chegar até o fim. 1 Samuel, Josué, Juiz, Rute, Samuel. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. O que Cora fez dentro de Israel? Uma rebelião. Então o profeta Samuel vai dizer assim, pastora, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade de idolatria. Portanto, tu, Saul, rejeitastes a palavra do Eterno, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. E o profeta Samuel está dizendo que rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é a feitiçaria para ser comparada à rebelião? É exatamente o que nós estamos conectando com a ação de Cora. Ao se levantar contra Moisés e Arão, ele se levanta contra as instituições entregues por Adonai, consideradas sagradas. E o que eu disse? Tudo aquilo que você tentar aplicar da Torá e você desviar uma mínima situação, um mínimo detalhe do mandamento, por mais que ele esteja ornado de santidade, ele é uma feitiçaria. Vou dar um detalhe. Se Moisés, ao outorgar a Arão a ação de entrar e sacrificar no altar, levar o incenso ao altar de incenso, e ali expiar o pecado, se Arão esquecesse de botar a mitra na cabeça, pastor, o que seria aquele rito? Profano. Se ele esquecesse, Leomar, do calção de linho por debaixo da veste sacerdotal, o que seria do rito praticado por Arão? Feitiçaria. Fugiu da norma, saiu daquilo que você é limitado pela Torá para fazer. Toda e qualquer ação praticada nesses termos é considerada magia, feitiçaria, bruxaria, usa o nome que você quiser, menos que você esteja ou eu esteja cumprindo um ritual sagrado conforme foi estabelecido. Imagina só, quando eu pego o Shabat e transfiro para o domingo. Ou uma mulher bota um talite e tenta ministrar na presença de Adonai. Exatamente, feitiçaria. Exatamente. Mas isso é grosseiro, pastor. O problema é que a feitiçaria, na maioria das vezes, ela não é vista com a peculiaridade que ela precisa ser vista. Mas exigem demais, isso é exigência demais. A lei é pesada, né? A lei é pesada. Ela não é pesada, ela é gloriosa. Ela nos traz vida quando nós nos submetemos ao Eterno. O período pós-messiânico, pastora, vocês não precisam ir lá não, eu vou ler só um versículo aqui. Um dos discípulos de Yeshua, Yehudá, Judas, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Cora.
até no tempo pós-messiânico, esta rebelião de Cora, considerada feitiçaria, era lembrada como uma ação, pastora, altamente prejudicadora do homem. O prejuízo seria enorme se nós chegarmos perto das coisas sagradas e tentarmos adaptar o rito ao nosso bel prazer. Rebelião no hebraico, pastora, é meri, a palavra hebraica. Meri é uma palavra que deriva do verbo mará, que significa ser amargo, ser desagradável, ser desobediente, ser insurgente, ser provocador ou fazedor de agravo. Isso é ser rebelde, segundo a Torá. Eu estou usando aqui a base do texto e a palavra descrita em hebraico no texto de 1 Samuel, capítulo 15, que nós estamos usando. O profeta Isaías, não precisa ir lá, para a gente ganhar tempo. No capítulo 30, do verso 9 ao 11, ele usa a mesma palavra, meri, que o profeta Samuel usa para com o rei Saul. No texto, no verso 9, ele diz assim: porque este é um povo meri, rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá do Eterno. Isso é rebeldia na visão do profeta. Que dizem aos videntes, olha a feitiçaria, pastora, sendo discernida por Isaías, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. O que Cora queria? Afastar a presença de Adonai da comunidade de Israel. Isso é ser rebelde. Por isso, pastora, que a rebeldia tem um íntimo vínculo a ponto de ser considerada a mesma coisa que feitiçaria. Porque se você se insurge contra Adonai e cria um rito, uma compreensão paralela àquilo que a Torá realmente deseja nos fazer entender, você conduz Adonai para longe do povo qual está aderindo a essas palavras. A palavra feitiçaria usada pelo profeta Samuel aqui, pastor, é Kesem, feitiçaria, adivinhação, oráculo por meio de pagamento. Anota isso. Deriva da palavra kassam, verbo com ideia de determinar por um sorteio um resultado. Adivinhar o que é divino, discernir um pergaminho mágico. Isso é ser feiticeiro. Penetrar o sobrenatural sem ser guiado pela Torá. Aqui vai uma advertência à minha classe de colegas trabalhadores. A nossa, Ramon. Os psiquiatras, os psicólogos, que trabalham com aquilo que não é físico, deveriam conhecer Torá mais do que qualquer pessoa para penetrarem o metafísico. Não é à toa que a maioria destes profissionais se envolve com o espiritismo, com a Umbanda e com todos esses ritos que buscam o sobrenatural sem serem guiados pela Torá. Eu vou explicar isso um pouquinho para vocês dentro do âmbito judaico da compreensão. Porque se eu vou fazer um atendimento onde o problema são as emoções que eu não palpo, eu preciso ser como Moisés, saber olhar para dentro e discernir o indivíduo. Como Yeshua, lá em Lucas, vai dizer assim, Yeshua olhava para os fariseus e sabia o que havia dentro deles. Os fariseus estavam dizendo que aderiam a Yeshua, mas Yeshua sabia que no seu interior não havia adesão. Esta penetração deveria ser papel e fazer parte do currículo de médicos, psicólogos e etc., para se atreverem a lidar com a alma humana. Estão mais contaminados e precisando da novilha vermelha do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. E aí eu incluo os que trabalham com autista, com TDAH, com todas essas siglas da modernidade que tentam definir comportamento e emoções humanas. Estão todos precisando da novilha vermelha urgentemente para tentarem se erguer como pessoa, não é nem para continuar atuando no papel que atua.
O profeta Ezequiel, no capítulo 13, usando a mesma palavra, quechem, no verso 6, ele diz assim: viram vaidade e adivinhação. Mentirosa os que dizem, o Eterno disse, quando o Eterno não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento de uma palavra que não se cumpre. Isso é ser feiticeiro. É você virar para o sujeito, Ramon, e falar assim: a sua ansiedade vai resolver com esse remédio. Isso é ser um feiticeiro. Porque você sabe tão bem quanto eu que não existe uma doença psíquica que tenha causa orgânica. Existe? Você conhece? Se o Ramon é mais atualizado que eu, que é mais novo, estudou há menos tempo que eu essas coisas. E Ramon, como é que está a sua experiência nos consultórios pediátricos? Doença de velho hoje pega menino de 2, 3, 4 anos, ansiedade infantil, depressão infantil. Estou mentindo aqui? Todos usando remédios controlados para tratar aquilo que o homem não tem autorização para encostar a mão, se ele cumprisse o Rucat. É o que Cora contaminou a todos, porque a sua alma levou a todos. Então esses médicos, psicólogos e tratadores de alma que tem por aí, estão todos contaminados pelas almas feridas que chegam a eles para tratar. E não é o contrário. Mas a gente está falando da alma. Bota a imagem ali agora. Mas sabe o que eu aprendi que era feitiçaria, pastor? Eu falei para a senhora que eu ia trazer, falei para o Ulisses. Passa lá. Quando eu aprendi que eu era menino, no livro diz que feitiçaria, pastor, era na Idade Média as mulheres que eram consideradas bruxas. Isso era feitiçaria. Os livros de história dizem que isso é feitiçaria. Passa a próxima. No período da Inquisição Romana, em Portugal e Espanha, eram as mulheres judias cumpridoras de mandamento que eram tidas como bruxas e feiticeiras. Passa o próximo. Olha lá quem é da minha época que assistiu He-Man. Essa é a feiticeira. Um ser lúdico, pastora, do desenho do He-Man, todo mundo da minha geração sabe do que eu estou falando, que ajudava o herói do desenho. O feiticeiro começa a tomar ares de quê? Passa. É para ficar bem nítido. O Mickey Mouse. Passa a próxima. Esse é do filme do Indiana Jones, que eu assisti umas 300 vezes. E o Templo da Perdição. Aquilo ali é o feiticeiro, pastor, que todo mundo tem medo, que acha que a Torá está falando daquilo ali, ó. Daquele que no filme, vocês não sabem, ele pega o coração do homem com a mão de dentro do peito, arranca e sacrifica para uma divindade lá, não sei das quantas. O povo acha que isso é feitiçaria na Torá. Passa o próximo ali para mim. O mais moderno dos feiticeiros com cara de bonitinho é esse aí, ó. Que a geração da turma aí de 15, 16 leu todos os livros dele. Lotou os cinemas e fez esse menino aí milionário sobre a face da terra, e a mulher que escreveu o livro. Acho que não tem nada não, né, Ana, depois? Acabou, né? Acaba no Harry Potter. Tira a cara dele aí, por favor. Mas o Deuteronômio capítulo 18, pastor, ele vai pegar e vai dissecar o que é feitiçaria. Agora eu quero que vocês abram lá. Deuteronômio 18, do verso 9 ao 12. A Torá vai dizer o que é feitiçaria. Eu usei até agora argumentos do dicionário hebraico. Eu estou agora pegando a Torá e ela vai dissecar a palavra meri, pastor, em outras 4, para a gente entender até onde vai a feitiçaria. Feiticeiro é todo aquele que distorce a Torá de Adonai. Ponto. Simples assim de entender. Deuteronômio 18, verso 9. Quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho. Então sacrifício humano é feitiçaria. Ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos. Isso aqui tudo engloba o aspecto meri, que se desdobra em várias raízes hebraicas para particularizar cada tipo de feitiçaria. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno. E por estas abominações, o Eterno teu Elohim os lança fora de diante de ti. Agora volta no outro versículo aqui que eu li agora.
Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador. Agora presta atenção na falha grave de tradução aqui. Nem quem consulte a um espírito adivinhador. Não parece uma repetição do adivinhador que a gente leu antes? Aqui no hebraico, traduzido ao pé da letra, está o espírito familiar. É considerado feiticeiro todo aquele que se apoia em doutrinas familiares, que não sejam alinhadas com a Torá. Ah, o papai, a mamãe fazia assim, o vovô me ensinou assado. Essas doutrinas que passam nas gerações como uma tradição dentro da família, segundo a Torá, chama-se espírito familiar. O hebraico é preciso. A tradução João Ferreira de Almeida resolveu tirar a nobre família do texto. O texto da Torá abre uma frente de oposição declarada a toda e qualquer forma de feitiçaria que o homem pode se expor. Naquilo que tenta mimetizar e imitar o real sentido da espiritualidade divina, pode ser praticado pelo humano. Espírito familiar no hebraico, sabe o que está escrito lá no hebraico? Ová, que deriva da raiz ave, que é pai. Então, espírito familiar é uma outra forma de dizer sussurrar a voz do meu pai. É por isso que Isaías fala que eles chilreiam entre eles, como aquela cobra que faz aquele barulho. Isso. É isso aí, entre amigos, entre familiares. Isso. Para manter as coisas. E este barulho, pastor, era uma garrafa feita com pele de animais. Chilrear usava-se um instrumento feito com pele de animais, que é o mesmo nome ová, que deriva de pai. É aquele que replica o ensino do pai para a geração seguinte. Mas ová no hebraico também cuidado, ave é pai. Ová é médium, necromante, adivinhador ou feiticeiro. Então a linha tênue entre ouvir o papai e ser um feiticeiro, ela é muito pequenininha. É uma letrinha do hebraico que entra no meio, que é um vav, que suja a situação toda. O Levítico capítulo 19 vai dizer: não recorram aos ová, aos médiuns, nem busquem consulta a espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Levítico 19, 31. O Levítico 20 vai continuar: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura os médiuns, os ová, ou seja, os espíritos familiares, para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do seio do meu povo. Os sábios comentaristas da Torá, é aqui que eu quero encerrar com vocês, que eu vou deixar alguns textos de apoio, que aí vocês vão poder ler em casa, mas eu preciso tocar nesse assunto, porque hoje, pastor, infelizmente as pessoas se contaminam com literatura e com internet de forma muito simples. Mas presta atenção numa questão aqui. Os sábios comentaristas da Torá ensinam pela oralidade no Talmud, parte que constitui o Talmud, que o mundo criado pelo Eterno, na verdade, se divide em 4 mundos. Presta atenção, abre Gênesis capítulo 1 aqui para mostrar a base que eles ensinam isso aqui. Eu não estou dizendo que eu apoio esta base, eu só estou partindo de um princípio judaico de ensino, de questões místicas que não são, pastor, autorizadas a qualquer um penetrar para saber. Moisés tinha autonomia para isso. Ele entrava face a face, fora das normas do tabernáculo, na presença de Adonai. O texto vai dizer assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Verso 1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face de um abismo. Não havia nada, havia um abismo. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim pairava sobre a face de águas, ou as faces das águas. É como se eu visse a face superior, inferior, lateral e lateral. E disse Elohim: haja luz e houve luz. Viu Elohim que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, e chamou Elohim a luz dia, a trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 6, que eu vou me firmar nele no 7. E disse Elohim:
haja um firmamento no meio as águas se separam porque os mundos são separados. Então tem águas de 4 planos diferentes que são separadas no ato da criação, e os céus separam permanentemente esses mundos. Aí eles vão dizer que é o mundo físico, o mundo das almas, o mundo dos espíritos e onde Adonai habita. São os 4 mundos. Eu não estou insinuando que ninguém de nós deve seguir estas coisas. Eu estou dizendo que esta é uma doutrina básica dentro de um judaísmo ortodoxo que vai te ensinar a penetrar este metafísico. Cuidado. Cuidado, eu estou fazendo aqui uma advertência, eu não estou fazendo um incentivo, mas eu estou mostrando de onde parte a base para nós entendermos como que pode se tornar uma feitiçaria usando a própria prática judaica disso daí. Presta atenção, presta atenção. Fez Elohim o firmamento, fez separação entre águas e águas. O texto nosso está dizendo entre águas e águas. Que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. Não são as nuvens, tá? Não são as nuvens, essa água acima do firmamento. Segundo os judeus, eles vão ensinar que essa é uma dissociação de 4 mundos. Tudo bem. Partindo desse princípio, houve uma hierarquização entre o físico e o metafísico. O sobrenatural e o físico. Em qual plano nós estaríamos, segundo essa teoria? No plano físico, ok? Tudo bem. Mas no ato da criação, houve uma única coisa que uniu em os 4 mundos separados por Adonai. O homem. Quando ele diz Kitov, no 6º dia, ele vai dizer, presta atenção aqui numa coisa, e criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, ele espelha o Elohim único, homem e mulher os criou, e Elohim os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ele só está falando aqui no plano físico, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Elohim, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Aí agora ele dissocia o físico do metafísico no seu primeiro plano. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Elohim que tudo quanto tinha feito, e eis que tov, muito bom. Porque foi a única estrutura criada que compunha-se por 4 componentes desses 4 mundos dissociados por Adonai. O homem tem a carne, o homem tem uma alma, são seus sentimentos, é o psicológico do homem. O homem tem um espírito que Elohim soprou dentro do homem, e existe Elohim que habita no homem. Então o homem é o ser que seria a caixa de Pandora da criação, onde nele, descoberta esta verdade no interior, o homem revelaria a revelação divina para o universo. Mas Adonai vira para o homem e diz uma coisa, pastora, na árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. A Torá, por mais que componha e construa o homem, pastora, navegando em sua essência por essas 4 formas de mundo criado, o homem só tem o direito, pastora, de tocar aquilo que é físico. Quando o homem toca no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele abre um conhecimento que o homem não tem condições de administrá-lo e absorvê-lo. E é daí que nasce o Zohar, o Sefer Yetzirah, que são as bases místicas do Talmud, pastora, onde muitos e muitos e muitos se desviam quando começam a estudar, porque não tem uma vida santa como Moisés tinha, de adentrar na tenda do encontro face a face, para confrontar o metafísico e o físico sem enlouquecer e sem praticar loucura na terra.
Isso seria feitiçaria. Pastora, por gentileza. Porque o poder, pastora, que não foi outorgado a ele, foi limitado ao homem conhecer o plano físico da vida que Adonai formou. Essa é a famosa curiosidade. Isso. Ele entra por esse mundo de curiosidade e ele se torna um feiticeiro. Porque, na realidade, ele não tem interesse, ele tem interesses, como Cora tinha interesses ali. E aí ele se desmonta diante de Adonai. Amém, pastor. Porque Adonai não vê dessa forma. Ele quer o nosso coração, e Yeshua ensinou isso muito bem, eu falei semana passada, sobre se tornar como uma criança. Querem ver, pastora, como que isso se desdobrou, tudo isso que a senhora está falando? Não precisa ir, anotem. Atos capítulo 8. Tinha um judeu chamado Simeão, que era praticante de arte mágica na Samária. Lê sobre ele. Paulo batendo de frente com ele por causa de usar conhecimentos que outrora não nos eram outorgados, mas que o pecado lança sobre nós para que nós fôssemos destruídos por esse próprio conhecimento. Segundo rege a tradição, pastor, o Sefer Yetzirah foi escrito pelo próprio Adão como um legado daquilo que ele conheceu do bem e do mal quando comeu da árvore. Mas a ordem era para comer? E por que deixou um legado sobre esse conhecimento que era proibido? As pessoas precisam se perguntar a esse respeito antes de mergulhar neste tipo de conhecimento. Porque ali, pastor, as regras que regem não são as regras que Cora conhecia do tabernáculo. Para você se tornar um feiticeiro com esse cabedal de informações, sabe o que custa, pastora? Isso aqui, ó. Atos capítulo 13, você vai ver um judeu mágico chamado filho de Yeshua, Bar Jesus. Paulo confrontando magia baseada e fundamentada em Torá. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 8, Paulo vai falar: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo. Do que ele está se referindo, pastor? Rudimentos do mundo. Ele está falando da criação do mundo. Cuidado, para que você não seja rendido pelo conhecimento, pastora, que dizem ter sido relatado nos rudimentos da criação. Nós estamos falando, Paulo está falando do mesmo assunto de Gênesis, dessas instâncias de mundo que veio como conceito, pastor, na era pós-pecado. Paulo está falando de bases da literatura talmúdica usada nos dias de hoje. E não segundo o Messias. Ele bota o Messias de um lado e esse cabedal de coisas do outro. Você tem que fazer uma escolha. O combate a respeito da feitiçaria ocorre em duas frentes, dentro e fora de casa, sendo a primeira delas a mais difícil e grave de ser discernida e julgada. Os aspectos íntimos, sejam eles de uma família ou de uma comunidade, são normalmente velados e agravados pelos vínculos sentimentais construídos ao longo da vida. Eu queria terminar com vocês para mostrar que mesmo a Torá, sendo usada como base, pastor, ela pode servir de meio para desviar e fazer alguém sucumbir por feitiçaria. 1 Reis, capítulo 13, o velho profeta. Primeiro Reis, capítulo 13. O texto vai dizer, nós vamos ler do verso 21 ao 24, mas um resumo. Um homem de Judá, pastor, é levantado como profeta para julgar uma situação. Adonai diz: vai, sobe, julga, não fique mais fazendo nada, desce e vai embora. Ele recebeu uma ordem. Ele foi, ele julgou, ele juntou as coisas dele e ele foi embora. Verso 21 aqui comigo para a gente terminar. E clamou ao homem de Elohim. Esse aqui é o que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Eterno, porquanto foste rebelde à ordem do Eterno, e não guardastes o mandamento que o Eterno teu Elohim te mandara, antes voltastes, comeste pão e bebeste água no lugar que o Eterno te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver, o teu nefesh, não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão, bebeu,
abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Eu preciso explicar isso aqui para vocês. O profeta sobe, cumpre, estabelece a vontade de Adonai. Havia um velho profeta nessa cidade que manda informá-lo que eu sou profeta como tu. Eu sou o velho profeta. O Eterno mandou que você viesse e comesse na minha mesa. Ele sai da cidade dele de Judá, com a ordem de Adonai face a face com ele, dizendo: vai, julgue a situação, não pare, não coma e volte. Vem um velho profeta. A intimidade do sentimento de ser profeta e profeta falou mais alto do que a obediência a Adonai. Ambos praticaram feitiçaria. O que disse em nome de Adonai, o velho profeta que disse em nome de Adonai, sem Adonai ter dito, essa é grosseira. Mas o que cumpriu um rito sem Adonai autorizar, sentou à mesa e comeu do sacrifício. Por que ele não poderia ter feito isso? Porque na Parashá Hukata existe uma legislação sobre algo que Adonai interdita e nós não podemos tocar. Esta cidade que ele veio julgar, Adonai disse: vai, julga, e você não se beneficia com nada, nem a comida. Ele vai e lança a mão da mesma comida que era proibida e enche o ventre dele. Igualzinho Saul foi interditado porque tocou numa interdição, igualzinho a cidade de Ormá, no capítulo 21 da Parashá de hoje, foi interditada e ninguém pôde lançar a mão do despojo. Vocês entendem a gravidade do que é ser feiticeiro? Ele só se sentou à mesa para comer, mas fez o rito fora dos moldes da Torá, porque em qualquer outra circunstância ele teria direito de sentar e comer, não em uma cidade que Adonai interditou. Pastora, isso é grave, isso é grave, isso é grave, porque nos dias de hoje nós tocamos em coisas sagradas que nos são proibidas de ser tocadas, e o conhecimento é o maior desses problemas. Porque eu quero, pastor, um conhecimento que o meu irmão não tem, que ele nunca vai ter acesso, mas eu quero o conhecimento. O conhecimento foi interditado por Adonai no ato da criação, como a cidade de Ormá, como os despojos que Saul botou a mão, como os despojos que esse profeta lançou a mão. O mundo metafísico, ele pertence àquele que reina sobre todas as coisas. Se são 2, 3, 4, 5, 20 mundos que Adonai criou, pastor, até o plano físico que nós conhecemos, pouco me interessa. Porque eles foram interditados para mim. Porque meu pai Adão não soube respeitar isso. Mas nós somos a geração que vimos o nosso pai Adão cair. E não precisamos cair nestas coisas. A Torá é suficientemente gloriosa para nos preencher de tudo aquilo que nós tivermos desejo. Mas aquilo que Adonai disser, não toque no conhecimento que não é dado a vocês, não busque. Porque vocês estarão praticando algo que vai me fazer erradicar vocês do meu meio, que é a feitiçaria. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe e que nós possamos ter uma reunião em paz na presença de Adonai às 14h30. Amém? Perfeitamente, Rita. Ali ele sela essa questão. Aquilo que é revelado ao homem é do homem, aquilo que Adonai não revelou pertence a Elohim. Que o Eterno muito nos abençoe. Vamos ficar.